noite! Tudo bem com vocês? Tá frio, né, gente? Caiu a temperatura. Faz tempo que a gente não sente um inverno desse. Tá sendo fácil, não. Tem a criançada não veio, não quis saber de balé. Alguns corajosos foram fazer musculação. Alguns pacientes desmarcaram, preferiram ficar curtindo uma caminha, um chazinho, um chocolate quente. Tá certo, né? A gente tem que se dar esses momentos bons na vida. A gente tem que se dar alguns momentos. Não tem problema nenhum de vez em quando você ter uma preguiça, se aconchegar, se aninhar. Se isso for uma coisa que está te fazendo bem, e é de vez em quando, não é a sua rotina. E eu resolvi falar sobre os pensamentos, né? Porque toda essa coisa quântica que eu trabalho, e toda a formação que eu venho fazendo, estruturando a minha vida e buscando informações para a gente refletir toda sexta-feira nesse horário, é para ver como a nossa mente tem poder. A gente não tem consciência, a gente não sabe lidar com a mente, a gente não tem conhecimento, e aí a gente tem a vida de sempre, repetindo naquele ciclo vicioso, os problemas, os sofrimentos, as ansiedades, os estresses, as depressões, melancolia. E de repente é porque você não está sabendo lidar com a sua mente. Você não está sabendo tomar as rédeas da sua vida. A epigenética é uma ciência maravilhosa que traz todo esse conhecimento, entre outras, né? Bom, boa noite, tudo bom? Eu vou começar, tá bom? Pensamentos criam realidades. Como andam os seus? Eu resolvi fazer essa live porque eu tive que vivenciar os meus. Prestar atenção como andam os meus pensamentos. Por tudo que eu estou aprendendo, não permitir cair na raiva, na lamentação, na angústia, na negatividade. E neste momento que nós estamos enfrentando uma situação na crise econômica de levantar, de ressurgir, de retomar, né, a economia. Não tá fácil, né, gente? E não é só isso. Muita gente teve muita perda de saúde, perda de ente querido, perda de segurança. Então, esse retomar da nossa vida tá nos trazendo momentos que a gente tem que ter muito autocontrole, muito autoconhecimento e muito autoconfiança para que a gente não caia na roda dos pensamentos negativos, ficar preso no que nós já vivemos, nos nossos hábitos, para ficar vivendo sempre as mesmas coisas e repetindo o ciclo. É sobre isso que eu vou falar. Na verdade, hoje eu quero convidar vocês a se aprofundarem nessa aventura de autoinvestigação, em busca da origem dos seus pensamentos, para que vocês e eu, né, possamos tomar decisões e tomar as rédeas da nossa mente e, consequentemente, da nossa vida. Quando você tem a rédea da sua mente, você tem a rédea da sua vida. Tudo que conhecemos como realidade começa na mente. Por exemplo, se você pensar em levantar da cama e ir ao banheiro, vem o banheiro na sua mente. Vem o que você vai fazer. E aí o seu corpo segue isso. E eu tenho experiência, sem ter tido todo esse conhecimento, na minha infância, pré-adolescência, eu tive mentalizações que ninguém me ensinou, veio de mim, e que eu objetivei, que eu desenhei, que eu anotei, e olha, aconteceram na minha vida. Então isso é verdade. Opa! Muita saúde. Então, o que acontece? A nossa mente, ela é a fonte realizadora dos nossos desejos. É quem cria todas as boas e más situações que nós enfrentamos na nossa vida. Porque vai ser boa se a gente tiver pensamento positivo, uma mente positiva. Vai ser má se a gente ficar no negativismo, né? Só querendo andar para trás. Então, quer seja porque a gente pode mudar de repente a nossa opinião de um momento para o outro e acabar influenciando nossas ações, e tudo, mas também porque tudo que nós pensamos nós atraímos. O nosso pensamento, ele atrai para a gente. Nós vivemos sempre, eu vou falar isso para vocês, nós vivemos num holograma quântico, aonde ele é cercado de elétrons. Esses elétrons têm memória, e os elétrons têm a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e a nossa imaginação faz isso. Daqui a pouco vocês vão entendendo melhor durante o decorrer da live.
A menos que conheçamos profundamente a mecânica, o funcionamento da nossa mente, a ponto de usar o próprio potencial para criar o que realmente queremos, e aí nós vamos conduzir o nosso destino, é para isso que a gente tem que desenvolver a nossa mente, para criar o que a gente quer, para conduzir o nosso destino, para ter potencial para isso. E isso é possível. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar à mercê dos impulsos inconscientes criadores de situações negativas. A impulsividade. E quando a gente determina que a gente vai vivenciar, vai trabalhar o autoconhecimento, o autocontrole, a autoconfiança, a gente é testado. E como a gente vai? Porque é um treinamento, a gente tem que treinar. E como a gente vai ser testado? As pessoas ao seu redor, próximas de você, as situações do seu cotidiano é que vão te afetar. Ah, uma pessoa estranha fazer alguma coisa vai afetar? Uma pessoa lá em outra cidade? Não, agora no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua rotina, vai afetar. As circunstâncias vão aparecer, situações para que você possa o quê? Treinar a sua paciência, o seu conhecimento, o seu controle e a sua confiança. A criação da realidade pela mente acontece por meio de pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Então a gente pensa, a gente fala, a gente sente e a gente age. E aí vai acontecer vai vir a criação dessa realidade. Ao pensar em determinadas situações, é como se você estivesse vivendo aquela realidade. Sabe quando a gente fica numa angústia? Porque vem uma notícia, aí você fica angustiada e sofre por antecipação, e chora, e lamenta, e fica nervosa, e briga, e se prepara para responder. E aí não acontece nada, tudo flui. Então, você sofreu à toa e você criou situações e você pode estar atraindo isso para acontecer na sua vida. Então, a gente tem que ter mais confiança, vivenciar o futuro como a gente quer, a sensação. Porque a gente vive sentindo a emoção do passado. Vamos supor que de tempo em tempo surjam pensamentos que dizem, por exemplo, vou dar exemplo, tá, gente? Que você vai bater o carro, vai perder o emprego, que você vai ser demitido, que vai ficar doente, alguém vai adoecer ao seu redor. Você até nota que esses pensamentos passam e vêm, mas você não tem controle sobre eles, né? Você não consegue impedir que eles venham. Então, todo pensamento que se repete, todo pensamento compulsivo, aquilo que não sai, que a gente não tem esse controle, esse treinamento de controle da mente, traz consigo um desejo inconsciente de que seja realizado. Por isso que é importante a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo nas nossas vidas, o que nós estamos pensando, onde está o nosso foco, onde nós estamos focando nossos pensamentos, nossas determinações, os nossos sentimentos, nossas emoções. Todo pensamento negativo traz consigo um desejo inconsciente pelo mal. É inconsciente, mas está ali, entendeu? Se o desejo é inconsciente, significa que possivelmente você nem imagina que ele exista dentro de você. Você nem está atento. E aí ele vai seguir o quê? Ele vai seguir manifestando esse sofrimento na sua vida, dor, e você não está nem se dando conta. Nesse caso, você terá que começar a se questionar. Se começar a acontecer as coisas de novo, e você tem que se questionar. Buscando trazer a sombra, o que está na sombra, para a superfície. O que está acontecendo? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou tão negativa? Tantas coisas ocorrem à nossa volta, mas quais são aquelas que nós focamos a nossa atenção? Então eu sugiro que eu tenho feito isso comigo. Experimente fazer as seguintes perguntas. Sobre o que eu ando pensando mais? Quem em mim quer se machucar se for negativo? De repente, naquele exemplo que eu dei, quem quer bater o carro, ser demitida, adoecer? Por quê? Para quê? Com que finalidade? Por isso é importante a gente já ter tido o processo do silêncio, de estar presente no momento presente, do autoconhecimento, porque aí você começa a se perceber, é uma sequência, gente. Aí a gente começa a perceber, e aí você vai se pegar negativa, e você não pode, porque você aprendeu que isso só vai trazer consequências, ou que você já vivenciou na sua vida, experiências ruins,
que a gente tem esse piloto automático no subconsciente, ou você vai atrair coisa ruim mesmo. Então é melhor atrair coisa boa. Vamos focar o nosso pensamento na positividade. Todos nós acabamos pensando, nós pensamos no piloto automático. Por quê? Porque o piloto automático é o nosso subconsciente. A nossa mente é dividida em consciente, inconsciente e subconsciente. O subconsciente é a nossa caixa preta. Ele é o piloto automático, é onde estão as nossas crenças limitantes, é onde estão os nossos traumas de infância, os nossos bloqueios, é onde estão ali as nossas autossabotagens. E como você age no piloto automático, na consciência você tem força, você foca no que você quer, mas um momento você prestar atenção em outra coisa, o seu piloto automático entra em ação. Você está dirigindo e tá focando a sua mente na positividade, de repente acontece alguma coisa, você vai continuar dirigindo, não vai bater, capaz de até no caminho que você já sabe, ou mudar o caminho quando você se pegar, eu não tô indo para cá e tô indo na minha rotina. Mas por quê? Porque o piloto automático, o subconsciente, ele é importante na nossa vida, mas a gente não pode deixar ele dominar. Por isso que a gente tem que aprender a controlar a nossa mente, a se conhecer. Ao perguntar com sinceridade para você essas perguntas que eu fiz, o que está acontecendo, o que eu ando pensando, enfim, você vai ter a chance de encontrar algumas respostas, porque a nossa mente fala com a gente. Parece coisa de doido, mas, gente, eu falo sozinha, eu falo comigo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me controlar, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me transformar. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ajudar a curar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a dançarem, a serem felizes. Mas eu também quero ter sucesso. Eu quero ter coisas boas na minha vida, ter condição financeira para pagar bem meus funcionários, para minha academia andar bem, mas também para que eu possa me dar viagem, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa me dar presentes. É natural, faz parte. Não tem mal nenhum com a energia do dinheiro e da matéria. Nós estamos na matéria. Apesar de nós sermos energia, nós estamos na matéria. A matéria está ali. Então não tem problema. O problema é como você usa a mente nessa energia do dinheiro. Então vamos lá. Vai começar a aparecer essas respostas. E aí vão ter assim, vai começar a fazer relações de causa e efeito. Entendeu? E elas são bastante esclarecedoras. Então, assim, você pode não perceber que existe um eu sofredor dentro de si, capaz de criar uma realidade bastante destruidora que lhe rouba a chance de ser feliz de verdade. A gente não percebe isso, mas isso existe e acontece. A nossa autossabotagem, as nossas crenças limitantes, são os nossos hábitos, são os nossos traumas, são aquilo que eu falo da biocognição, que a gente cresceu naquele ambiente, naquela cultura, que as nossas referências foi que a gente não ia ser capaz, que a gente não ia conseguir. Foi o exemplo que a gente teve dos nossos pais, dos nossos professores, a gente aprendeu ali a criar aquela personalidade, aquela percepção do mundo. E a gente tem que mudar a nossa percepção, ressignificar a nossa vida. Você alguma vez já ficou paralisado assim, sem fazer nada, parado, sem olhar para nada? Só pensando, ou de repente nem pensando? Isso é importante. Eu às vezes faço isso, viu? Eu vou embora para outro planeta. Esses momentos, eles têm muito poder. Na verdade, você está num silêncio. E o silêncio é precioso, porque ele vai te levar aonde? Na reflexão. Ter uma mente tranquila em meio a essa agitação que nós vivemos, né? É tanta informação, nós vivemos cheio de estímulos, estamos sempre expostos e recebendo informação, rede social, e nos expondo e vendo a vida das pessoas, o que está acontecendo no mundo o tempo todo. Então, pode parecer um luxo você ter uma mente tranquila no meio dessa agitação. Mas silenciar a mente, buscar o autoconhecimento, respirar conscientemente, são escolhas que a gente que faz, mas que vão trazer benefícios para a nossa saúde, para a nossa mente, além de aumentar a criatividade, inclui memória, foco, determinação e uma qualidade de vida diferente, porque você vai ter autoconhecimento, vai ter autocontrole e você vai passar a agir e não reagir. E você vai ser mais tranquila, mais feliz, mais serena. Você não vai sair falando tudo que vem na sua cabeça. Você até vai vir as coisas. As pessoas vão te cutucar. As situações vão vir ali.
Mas você vai olhar e vai falar, vale a pena eu falar todas as vezes que eu falei, o que eu levei com isso? Essa pessoa vai mudar se eu falar? Ela vai me ouvir? Não. Então não perca tempo. Tem que permitir cada um ter seu tempo, entendeu? Então nós vivemos num holograma quântico, gente. Agora eu vou falar dos elétrons que eu falei lá no começo. Os nossos elétrons, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando você transcende a sua mente além do tempo e espaço, tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 dias, 15 dias, espaço, onde eu estou, o ambiente que eu estou. Quando você vai na imaginação, transcende os pensamentos, entendeu? Você transcendeu o espaço e o tempo. Você pode experienciar isso. Experienciar o quê? Esses elétrons que podem estar em qualquer lugar, porque a sua mente vai aonde você quer. Você pode ir para o passado, você pode ir para outra cidade, você pode ir para outro país, você pode ir para uma situação. E você pode programar o seu futuro, se imaginar, sentir aquela vibração do que você quer para o seu futuro. Nós devemos parar para observar mais os nossos pensamentos, porque é aí que é o grande pulo. Ao insistir na prática de autoobservação, você vai começar a se observar, você vai começar a experimentar uma nova realidade. E pouco a pouco vai ser capaz de parar de se identificar assim com essa mente compulsiva, já foi, comigo é assim mesmo, e aí com partes destruidoras da sua própria personalidade. Gente, eu já fui tão impulsiva, sempre eu me arrependi. Aí eu ia lá, pedir desculpa, não era assim, mas às vezes já queimou a imagem, já foi, as pessoas já ficaram com uma má impressão de você, você de repente machucou alguém, já foi. Ainda que foi coisas leves da minha vida, né? Já pensou a pessoa que se mata e no meio do caminho do suicídio se arrepende? Ou quando você mata alguém na impulsividade, bate em alguém? Então, reage a um assalto na impulsividade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Ao deixar de criar uma realidade negativa, você transformará também o mundo que nós vivemos hoje. Porque você vai mudando e isso vai contagiando, é uma energia contagiante. O bem sempre vai vencer, eu acredito nisso, entendeu? Já que o hoje é apenas um reflexo de uma somatória de realidade de cada indivíduo, de cada um de nós. Então a gente transforma o mundo. Porque o mundo é uma somatória de individualidades. E quando eu mudo, aí eu não vou... Sabe aquela historinha? Existe uma historinha que fala assim, o cara estava nervoso, aí ele saiu, brigou com o patrão, levou uma bronca do chefe, aí ele chegou, xingou o garçom xingou a cozinheira xingou aí chutou o cachorro, aí chegou em casa, o cachorro mordeu a perna do vizinho, o vizinho chegou em casa xingando a mãe, e a mãe teve toda aquela serenidade, aquela paz, e tudo mudou. É isso. Eu fiz bem resumida a história, o caos, né? Mas aos poucos você vai saindo desse estado de vítima que acusa os outros pelas próprias misérias e acaba assumindo sua autorresponsabilidade por cada episódio da sua vida. A epigenética ensina isso, nós somos donos do nosso destino, nós não somos vítimas nem da genética, nem somos vítimas do pai, da mãe, da família, do patrão, do presidente, de Deus. Não! A gente tem que sair desse estado de vítima e tomar rédea da nossa vida para poder ressignificar a vida. Então nós vamos perdendo a identidade, que a gente se identifica com o sofrimento, quando tem esse tipo de vibração, esse tipo de pensamento. E a gente para de se identificar com isso, com esse nível de sofrimento, e aí a gente traz para a nossa consciência, traz a nossa consciência para o momento presente, para de viver no passado, no que já pode ter sido 1 minuto atrás, entendeu? Há meia hora atrás eu estava na rua dando volta com meus cachorrinhos, já foi. Há 1 hora atrás eu estava dentro da academia conversando com o meu funcionário, já foi, já passou, já é passado, entendeu? Ontem fez um frio, hoje tá frio, mas ontem foi o pior dia de frio aqui na minha cidade. Já foi, já é passado. Daqui a pouco nós estamos no verão. Isso é a vida. Então, a gente tem que trazer a consciência para o momento presente, onde só tem a bem-aventurança. A gente tem que... Basta... Silene, basta a gente relaxar, aquietar a mente e começar a perceber isso. A gente tem que aprender a silenciar a mente. Nós criamos a nossa própria realidade.
Nós conectamos nosso entendimento do mundo com experiências e impressões do passado. É por isso, eu conheço a vida, eu conheço porque é o que você já viveu. Mas será que não foi? Vamos mudar. Vive o presente. Tem que planejar o futuro, mas viver o presente. Quando nós vemos uma pessoa, nós não estamos vendo só aquela pessoa, nós vemos toda a sua carga emocional. E dentro disso tem o que dentro dela? Um grande problema. E essa carga que pode, de repente, estar errada. Aí, de repente, a minha percepção por aquela pessoa, não fui com a cara de fulano, mas você sabe o quanto ela está sofrendo, e a tua percepção é que está errada. Então, quando acalmamos a mente, existe um outro estado de consciência que os cientistas chamam de quarto estado de consciência, que não é o de estar acordado, mas não está dormindo e nem está sonhando. Mas você entra numa conexão com o todo, uma conexão com o universo. Então, a prática você tem que treinar, ir treinando com a respiração, com o relaxamento, com a consciência do momento presente, que eu venho falando, né? Como é que eu tô? Como é que tá a minha postura? Como é que eu tô respirando? Como eu tô sentada? O que eu tô fazendo agora? Por que eu tô pensando nisso? O que eu tô fazendo comigo? Por que eu estou agindo assim? Eu tô chata hoje, hein? O que é? Eu tô nervosa? O que tá acontecendo? Eu tô tão negativa, por quê? A gente tem que ter isso, entendeu? E de tanto você fazendo isso, você vai se colocando num estado do quê? Desse quarto cérebro, dessa quarta estado vibracional e emocional. Então a pessoa passa a ter referências estáveis e começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Nós mudamos o quê? A nossa percepção, que é o que eu falo. A gente tem uma percepção que a gente recebeu, aprendeu a maneira de perceber o mundo na nossa primeira infância, com os nossos pais, com os nossos professores, com a igreja, com a cidade, com a cultura, o ambiente. E aí aprendeu os exemplos que nos foram dados. E quando você vê, você está agindo igual ao seu pai, igual a sua mãe. Então você tem que ter a sua percepção, trazer o momento presente para mudar isso que não é legal. O que for bom a gente leva em frente, né? Não é porque você passa a pensar que tudo vai dar certo que você tem que ter o tempo todo atitude positiva, não vai perder o equilíbrio, não vai vir dificuldade. Não é isso. O que acontece é que se você começa as coisas, as dificuldades vão vir, as adversidades vão vir, mas você não é que você virou positiva demais, não. Você começa a perceber as coisas, você muda o jeito de perceber. Antes você percebia como uma ameaça, entendeu? E aí depois, e aí você começa a perceber que não é uma ameaça, as pessoas estão fazendo o melhor delas. Então nós precisamos dar o espaço, o tempo necessário para elas mudarem. Ela não é com você. Fulano fez isso. Tá afetando a sua vida, mas é com você? Ou ela tem que ter o tempo dela, a dificuldade dela. Então, quando você muda, mas é uma linha, é um treinamento, é uma linha de raciocínio, é o aprender a dominar a mente. Nós mudando as nossas crenças, né? Nossas crenças, nossos hábitos, ressignificando, consequentemente, nós mudamos como nos sentimos em relação aos fatos e como resultado, nós vamos mudar nossas ações. Os pensamentos, eles são combustível para que a gente possa se mover, para que o pensamento é que leva a gente para lá, para cá, para o positivo, para o negativo, para ficar em cima de uma cama só pensando, para a gente reagir pela vida, entendeu? Para a gente achar que nada vai dar certo, que eu não vou sair de casa hoje procurar emprego, ou por sair com todo pico, me produzir e ir procurar o emprego da minha vida, que hoje vai dar certo. É o pensamento que é o combustível disso. Podendo ser na direção certa ou contrária, né? Errada. Ressentimento, crítica, culpa, medo são as principais causas dos problemas que se manifestam aonde? No nosso corpo físico, porque o cérebro não dá conta de memorizar tudo, de guardar tudo que nós sentimos e vivemos. Então, nosso corpo inteiro responde. Nós temos neuroreceptores pela pele inteira, pelo corpo inteiro, nós temos os 5 sentidos.
5 órgãos dos sentidos são anteninhas que estão percebendo o ambiente, as situações e trazendo para dentro da nossa célula, para mexer naquele genoma, que é isso a epigenética que explica. Quem tiver alguma dúvida, eu tenho no Instagram da doutora Silene Paz, sempre fica minhas lives, ou no canal, está falando mais detalhado, explicando como funciona o raciocínio da epigenética, tá, gente? Que é uma ciência nova e tá aí para a gente aprender a ressignificar a nossa vida e ser mais feliz, entre outras técnicas, né? Então, a gente vai manifestar a nossa vida no relacionamento, no dinheiro, tudo vai mudar, porque nós mexemos na nossa mente, nós ressignificamos nossos pensamentos. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Talvez nós não saibamos como perdoar, às vezes a gente nem sabe, não quer perdoar, não sabe que tem que perdoar, e às vezes é perdoar a si mesmo, viu? Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar a todos, inclusive a nós mesmos, entendeu? Já dá início ao processo de cura. Para curar, você tem que perdoar. Perdoar a si, perdoar o próximo, perdoar as situações, perdoar o passado. Ter gratidão. O perdão, ele é um abandono do passado. Ele pede isso. Você abandona o passado. Já foi, por isso que você perdoa. Pois o nosso poder de mudar as coisas está sempre no momento presente. Não adianta ficar lá no passado. O passado você perdoa e muda a sua vida no momento presente. Tudo que você experimentou na sua vida, até esse instante, foi criado por pensamentos, palavras, crenças que você usou no passado. Até esse minuto agora. O importante nesse momento é que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer, você está tendo consciência, nós estamos conversando, refletindo sobre esse tipo de pensamento e agora está despertando alguma coisa em você. Nossa, não é que a Silene tem razão? Segundo Louise Hay, que ela escreveu livros, ela ficou muito famosa, ela já desencarnou, né? Ela já morreu, mas ela abriu muito a mente das pessoas. Pensamentos são só pensamentos. Assim como temos a capacidade de criar pensamentos negativos, também somos capazes de criar pensamentos positivos. É a gente que escolhe, é a gente que determina. Então, o que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Entendeu? O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Nós vivemos num holograma quântico, nós temos elétrons. Os elétrons têm a capacidade de estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. A física quântica explica isso em vários lugares. O que a gente joga, a gente recebe. No que você acredita, você atrai. No que você emana do seu pensamento, você traz, você cria a sua realidade. Traz para você, para acontecer isso na sua vida. Positivo ou negativo, a escolha é sua, a escolha é minha, de cada um. Portanto, quanto mais a gente se ama, se aceita, se aprova, mais a gente produz uma realidade positiva. Então, a gente tem que ter autoconhecimento, viver no momento presente, ter autoconfiança, sair do pensamento do subconsciente, do piloto automático, onde tem as crenças limitantes, as autossabotagens. Tirar aquilo. De repente, na sua infância falavam que você não era capaz, que você era burra, que você não servia para isso, que você era feia. Vai ficar. E aí você cresceu ouvindo isso e acredita nisso. Ah, não, imagina, você está no teu subconsciente. É o tal do piloto automático. Por isso que você se sabota. Por isso que na hora de você ir lá e batalhar pelo céu, você dá uma desculpa e não vai. Porque lá dentro do teu subconsciente está falando que não vai. Você está preso naquilo. É isso que eu estou falando. É assim que funciona a nossa mente, gente. Então, esse profundo amor por si mesmo é capaz de criar uma organização mental que aceita influenciar a nossa saúde, entendeu? Prioridade, até mesmo relacionamentos mais harmoniosos. A gente vai ficar mais saudável quando a gente tem pensamentos positivos, quando a gente consegue se libertar do passado, quando a gente consegue ressignificar a nossa vida. Para fazer a transição de mudança de padrões, de assim, mentais de negativo para positivo, jamais critique. Ah, gente, criticar, ficar falando, julgando os outros, não é. Jesus já falava isso, não julgueis para não ser julgados, não é isso?
A crítica nos lança dentro de um padrão de que estamos tentando modificar. A compreensão de sermos gentis conosco nos ajuda. Então a gente tem para de se criticar, de criticar os outros, porque você não vai mudar os outros. Eu sempre falo isso. A gente deve pensar positivo. Pensa positivo. Meu dia começa, por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? Além de trabalhar a respiração, de estar no momento presente, de ter autoconhecimento, que a gente vem falando nas lives, ainda hoje o meu objetivo, já que os pensamentos criam a nossa realidade, e nós temos uma tendência muito grande em ter pensamento negativo, porque nós temos crenças limitantes, vivemos no piloto automático, com autossabotagem, com o que a gente aprendeu no nosso passado, com as experiências dos nossos pais, dos nossos avós, com a nossa experiência, o que a gente viu. Então, a gente, quando vem uma dificuldade, por exemplo, financeira, você já vai imaginando que vai passar por tudo aquilo, você atrai isso de novo. Vê alguém doente, você já vem lembrando de alguém que passou isso, que está no campo, que está no holograma quântico, você atrai isso de novo. Muda, pensa positivo. Vou dar alguns exemplos de pensamento positivo. Meu dia começa e termina com alegria e gratidão. Hoje eu vou criar um dia maravilhoso. Vou criar um futuro maravilhoso para mim. Antes de levantar da cama, agradeça. Abençoe o seu dia que vai começar. Eu amo a vida. Eu sou grata pelo meu corpo, cheio de saúde. Eu me amo exatamente do jeito que eu sou. São essas pernas que me levam onde eu quero. São esses braços que me permitem abraçar as pessoas. É essa boca que me permite digerir os meus alimentos. São os meus olhos que me permitem ver o mundo. Então tenha gratidão, entendeu? Toda experiência que tenho é perfeita para o meu crescimento. Exatamente, é dificuldade, é desafio, é uma coisa que dá raiva, que dá nervoso. Você tem que crescer, você vai ter que aprender a ter autocontrole e autoconhecimento. E não sair criando confusão, não adianta! Por experiência própria, todas as vezes que eu esbravejei na minha vida, não deu certo, eu só queimei, só me arrependi, só fiquei mal vista perante o mundo, perante as pessoas. Não resolveu nada, porque as pessoas não mudam. Hoje não, hoje eu olho, respiro, conto até 10, reflito, não falo nada. Vou refletindo, esvaziando, porque a vibração vem. Até que eu tomo atitudes, ações. Eu vou agir e não reagir, tá? Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Eu sou livre, dona do meu destino, não vou desistir de mim. As coisas que eu escolho acreditar tornam-se verdade para mim. Uma excelente forma de atrair a felicidade para minha vida é agir como se eu já tivesse conseguido o que eu quero. Imagina! Eu quero trocar de carro. Se imagina chegando na agência, comprando aquele carro, entrando dentro dele. Se imagina passeando, o cheiro do carro novo. Você tem que se imaginar, sentir, trazer esse tipo de emoção para você no momento presente. Para que ficar vivendo o carro velho que quebrou, que bateu, que não deu certo, o tempo que eu andava de ônibus? Entendeu? Eu agora me liberto do medo e das dúvidas. A gente tem medo e a gente tem dúvida. A gente tem que ter mais confiança a cada dia, a cada experiência, a cada momento que você consegue trabalhar isso em você e ainda você tem os seus deslizes, mas você vai experimentar e vai ver que vai vir ali, ó, te provando que não era daquele jeito. Então, para que viver? Confia, acredita. Todos os dias eu escolho me sentir bem sobre mim mesma, ter controle, me sentir bem, me sentir bonita, me sentir saudável. Todas as manhãs eu relembro que eu posso fazer a escolha de me sentir bem. Está nas minhas mãos. Esse é um hábito que vocês devem cultivar, que cada um de nós devemos cultivar. Como vai ser o meu dia? Programa o seu dia. Acorda mais cedo, respira, se permita estar no presente momento. Fica na cama, mas vivenciando isso. E imagina como vai ser o seu dia positivamente. As coisas vão fluir mais, você vai entrar no fluxo desse universo, entendeu? Tenho que se sentir confortável. Quando eu me olho no espelho, eu aceito aquela imagem, eu me sinto confortável. Eu olho para mim e me digo, eu me amo. Eu te amo. Entendeu? Para você mesma. Se você não se amar, como você vai amar alguém?
Eu realmente me amo, entendeu? Amar-se e amar aos outros. Assim, quando a gente se ama, se aceita, amar o outro, aceitar o outro se torna mais fácil. Agora, quando você não se ama, você não se aceita, você não consegue nem se olhar no espelho, como que você vai conseguir olhar para o próximo? Não vai, gente, não vai. Bom, a gente tem que estar disposta, no mínimo, a aprender a se corrigir, a se amar, a mudar os pensamentos. Eu espero que realmente cada um de nós possamos ter melhores pensamentos, parar para refletir no que eu ando pensando, como eu ando planejando. Minha vida não sai dessa porque eu vivo pensando as mesmas coisas. Eu não acredito, eu não tenho confiança, eu não tenho pensamentos positivos. Eu estou me auto-sabotando, eu estou no piloto automático. Vou buscar saber o que é isso. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Se você conseguir, busque livros, busque lives, busque a internet. Não use a internet a seu favor. Sempre é muito importante a gente buscar o autoconhecimento, a autoconfiança, respirar e trabalhar o controle da mente. Quando a gente tem um controle da mente, a gente vai até se pegar no piloto automático. Nós vivemos nisso e ele é importante para a nossa vida. Mas você não vai permitir, você vai se pegar e vai se policiar e vai controlar a sua mente. Não, eu vou parar de pensar negativo de novo. Não, eu não vou responder agora. Não, eu não vou mandar esse áudio, eu não vou dar esse telefonema, eu não vou lá tirar satisfação, eu não vou gritar. Estou dando alguns exemplos. Aprender a se controlar. Mas isso precisa de autoconhecimento. E aí, com certeza, focar a sua mente, ter o controle mental. Quando você aprende a se controlar, aí você vai aprender a controlar a sua mente. E aí a gente pode ter o futuro que a gente quer, a vida que a gente quer. Nós somos donos do nosso destino. Nós não somos vítimas do nosso genoma, dos nossos antepassados, da vida, de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. E a epigenética, a ciência quântica, a física quântica está aí para provar que através da nossa mente nós conseguimos ter o que nós queremos, chegar aonde nós queremos. Porém, para isso é preciso um trabalho de autoconfiança, de autoconhecimento, aprender a silenciar a mente para poder aprender a selecionar o tipo de pensamento que a gente quer. Um beijo no coração de vocês, até a semana que vem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês realmente possam refletir e conseguir ter melhores pensamentos, ter mais positividade. Muito obrigada a cada um de vocês, viu, gente? Se você perdeu alguma coisa, tiver alguma dúvida, me procura no Instagram, nas minhas redes sociais da doutora Silene Paz. Pode me procurar em inbox que eu te respondo. Qualquer dúvida, tem aí nossos vídeos, tudo que a gente, como a gente funciona, como a gente trabalha. Busque ajuda, se ajude, se ame. Tchau, gente, um bom fim de semana, viu? Até a próxima!